A paz do Senhor Jesus, quem nos fala aqui é o apóstolo do Ministério União da Igreja, Peniel. O livro de João, capítulo 8, versículo 32, diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Glória a Deus. Grande é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa passagem vem de um contexto que Jesus estava falando aos judeus que criam nele, né? Que se eles permanecessem na verdade, que essa verdade os libertaria, né? Ele estava se referindo a ele, né? Ao sacrifício, né? Que ele estava ali para oferecer na cruz para salvar, libertar o homem da religiosidade, do pecado, das injustiças e da condenação eterna. Mas o que eu quero fazer vocês entenderem nesse conteúdo de hoje é sobre o não se libertar, as consequências disso. Porque se está dizendo libertar, se está falando conhecereis a verdade, ela vos libertará, é porque existe uma prisão, né? Quem é que está satisfeito em uma prisão? Quem é que fica bem em uma prisão, né? Existem vários tipos de prisões, muitos tipos de cadeias espirituais, prisões, né? E uma das mais conhecidas são as prisões seculares, né? São os presídios, em que ali é sentenciada as pessoas, é colocada as pessoas que cometeram crimes. Mas aquelas cadeias ali recuperam as pessoas? Na verdade, não. Mas não deixam de ser prisões, né? Não deixam de ser de uma forma de disciplinar o transgressor da lei. Mas quando Jesus fala sobre libertar, ele está falando de uma libertação além disso aí, né? De soltar de uma prisão, de um cárcere físico. Porque quando a pessoa é sujeita ao mal, ao diabo, ele se faz servo do diabo. Ele se faz prisioneiro do diabo. Veja bem, se está em uma cadeia pública, se está em uma cadeia física, em que se tira a liberdade da pessoa, a pessoa não fica bem, entendeu? Imagine isso constantemente na vida da pessoa, sem que só reste uma forma de a libertar: o crer no sacrifício de Jesus e entregar a Ele. Amém? Vamos lá? Quando uma pessoa vive uma vida de treva, segundo a Bíblia, a vida de desobediência a Deus, separado da fé em Jesus, a Bíblia fala que a pessoa está cega, porque ele diz assim: o Deus desse século, entre aspas, com letra minúscula, se referindo ao diabo, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. Em outras palavras, a pessoa está longe de Jesus, não confessa Jesus, não aceitou como Salvador, está sob prisão, aleluia, porque é aprisionada pelo diabo. O diabo, ele tranca a mente da pessoa, o entendimento, os olhos do entendimento, para que ele não entenda. Entendeu? Muitos pensam assim: eu não aceitei porque eu não creio. Então, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, daqueles que não acreditam. Outro que diz: eu creio, mas não está no tempo. Não está no tempo. E já viu se ter tempo de se libertar de prisão espiritual? E outra coisa, a quem você sujeita
A quem você sujeita, a esse se torna senhor sobre você. Não sabia, não? Em outras palavras, se alguém sujeita a estar no mal, praticando o mal, a quem ele sujeita vai o dominar. Ou seja, se quem cegou foi o diabo, e a pessoa permanece sem reagir, sabendo que a saída é aceitar e se converter a Jesus Cristo e não fazendo, não tendo fé para isso, então ele não só vai estar roubando a condição de libertado, de livre da pessoa, como ele vai estar roubando tudo que a pessoa tem. Porque se ele é ladrão, se ele tem esse adjetivo que se refere a ele, né? Ladrão. E a Bíblia diz que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar vida com abundância. De repente a pessoa sujeita porque quer a prática do erro, porque não reage. Ele acha que está bem, enquanto ele tem dinheiro para gastar, enquanto ele está nos prazeres, isso agrada a ele não quer negar a si mesmo. E quando ele não faz isso, ele está sob o domínio do inimigo, e o inimigo ele tem condição de fazer o quê? Fazer o que ele gosta de fazer, o que ele sabe fazer, que é roubar. Então tudo que pertence à pessoa, seja um trabalho, seja um relacionamento, seja saúde, seja a paz, ele rouba tudo da pessoa. Por quê? Porque a pessoa sujeitou a ele, sujeitou o príncipe das trevas, sujeitou a esse inimigo que odeia a criatura do homem, que levou o homem a pecar em Adão e continua, aleluia, roubando e aprisionando com permissão do próprio homem, porque quer dar tempo para salvação. Quando não existe isso, a Bíblia diz: quando ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Por quê? Porque isso aconteceu com o povo de Israel e muitos pereceram. Muitos pereceram. Então a pessoa bota, não adianta colocar vídeo evangélico, não adianta colocar nada cristão. Isso não vai aliviar o sofrimento, isso não vai te libertar você. O que vai libertar é você rejeitar essa palavra que esses louvores falam. Fala de vida, fala de salvação, fala de convenção, fala de esperança, entendeu? E só há esperança de verdade em Jesus Cristo. Só Ele tem o poder de libertar e abençoar o homem, né? E dar alegria ao homem. Só Ele pode preencher o vazio que há no coração do homem. Então, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo, não tem outra. Aqui eu não estou falando de religião, estou falando de Jesus Cristo. Ninguém pagou o preço na cruz para libertar o homem. Ninguém, nenhum líder do espiritismo, nenhum líder do catolicismo, nenhum líder do bandismo, né? O bandista, nenhum deles, né? Glória a Deus, nenhum dessas seitas, nenhum dessas religiões aí pagou o preço na cruz. Então a religião em si não pode salvar. Quem salva é Jesus. A pessoa precisa acreditar em Jesus, independente do credo religioso. Por que eu citei algumas religiões? Porque as pessoas seguem esse caminho porque são fáceis, são portas largas, porque não precisa renunciar à idolatria, renunciar às atitudes de feitiçaria, renunciar às coisas que Deus quer que renuncie. Então, quando se fala de aceitar Jesus, se fala de negar a si mesmo. Ninguém pode viver uma vida firme com Jesus, aleluia, vivendo o que vivia no passado. Então é necessário aceitar e sujeitar a sua palavra, amém? E assim se cumprirá a libertação. O ladrão não poderá roubar a sua vida espiritual, o seu relacionamento. Então a pessoa está lá lutando na vida da prática do erro, entendeu? Aí de repente é roubado o relacionamento, a paz, a saúde. Por quê? Porque a pessoa está sujeitando ao príncipe das trevas, praticando erros,
praticando coisas que Deus não gosta na vida, de idolatria, de bebida, certo? Sem aceitar Jesus, achando que não é hora, ou não dando ouvido à palavra de Deus, desprezando, quando sempre a palavra de Deus está batendo a sua porta, do seu coração, ou da pessoa ali, dando oportunidade de a pessoa ser salva. Então a salvação é escolha, como a perdição também, certo? Você aceita Jesus e é liberto das prisões e não sujeita mais ao ladrão que é o diabo, certo? Amém? Então, já sabe, né? Que você crendo em Jesus, sujeitando a Ele, buscando a Ele, você vai estar livre da prisão das trevas, da prisão do inimigo. Que o Senhor Jesus aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém? Shalom Adonai.